Minha diretoria, o São Paulo está fora do Campeonato Paulista, foi eliminado nos pênaltis em casa pelo Novo Horizontino, que evidentemente é um resultado razoavelmente, como direi, a gente podia colocar isso aqui se o São Paulo vem atropelando geral no Campeonato Paulista, ganhando os jogos dele e tal, falar, pô, acidente, acontece, jogo mata-mata e tal. Só que assim, cara, o São Paulo se classificou no último jogo, no último minuto, com pênalti aos 49, 50 do segundo tempo, que o Lucas fez, senão o São Paulo não tinha ido para a fase de mata-mata do Campeonato Estadual. Absolutamente nada justifica um time grande não ir para a fase final de um Campeonato Estadual, tá? O Campeonato Estadual é uma merda. Nível baixíssimo e tal, e com os investimentos absolutamente desproporcionais, times de 150, 200 mil por mês e times de 20, 30 milhões por mês, e tem obrigação de chegar entre os semifinalistas, entre os classificados. Então o São Paulo tinha que chegar na fase de mata-mata. Pode acontecer no mata-mata de você perder um jogo, nos pênaltis, pode acontecer. O que não pode acontecer, cara, é a forma com que tá acontecendo. E assim, o Carpini, que é um cara que, porra, apoiei a vinda dele, é um cara que eu botei fé, falei, pô, o cara fez 2 trabalhos maneiros pra caralho no Juventude no Água Santa, acho que merece uma oportunidade, é melhor trazer um cara desse do que trazer um gringo que vem pagar cagando, né, pra nós. Só que, cara, curiosamente, nessa mesma semana, eu tava conversando com um treinador, treinador de ponta, e ele me falou um negócio foda, muito foda. Eu comentei da situação do Carpini com ele. Eu falei assim, porra, cara, mas não é possível que o Carpini não vai, né, fazer se defender, entre aspas, né? Porque, pô, ele tá vendo que a vaca tá indo pro brejo, ele tá vendo que a coisa não tá funcionando, ele tem o Rames e o Galopo no banco, a torcida quer que os caras joguem, pelo menos o Rames, né? Pelo menos um meia armador, e ele não coloca. E aí ele vai morrer abraçado com essa tese, entendeu? E aí ele me falou uma coisa do caralho, cara, que eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas pela perspectiva do treinador, mas ele tá certo. Ele falou, olha, cara, eu aprendi na vida que quando uma torcida, uma imprensa e todo mundo tá fazendo pressão pra eu colocar um jogador que eu não quero colocar, por quê? Porque eu acredito que o time vai funcionar sem ele, a melhor coisa que eu faço é colocar. Porque se esse cara fizer o gol, jogar muito, caralho, ele me ajudou. Se esse cara der errado, ele me ajudou também, porque parou a pressão em cima de mim. Porque tá comprovado que a minha ideia tá certa de que ele não pode jogar. Então, se eu não coloco esse jogador, eu tô criando no torcedor, na imprensa, em todo mundo, o imaginário de que esse cara resolveria o problema. E é o que o Carpini tá sustentando. Porque tá gerando no torcedor do São Paulo o seguinte, fala, peraí, eu tenho o Rames Rodrigues, eu tenho o Galopo, que tava muito bem, no banco de reservas. Mas ele prefere o Luciano, por algum motivo que eu desconfio ser o tamanho, desconfio que ser a altura ali numa posição onde bola estourada é importante, enfim. Desconfio, não tenho essa convicção. Mas aí quando você perde o centroavante, qual que é a obviedade do jogo? Eu jogo de volta o Luciano pra frente, né? Numa condição meio de 9, e eu boto um desses caras no meio de campo. Caralho, a vida deu pro Carpini um argumento. Caiu no colo dele, falou, Carpini, tá aqui, ó. Faz sem nem ser decisão sua. Faz porque era o que tinha que fazer. Você volta com o Luciano lá no ataque, que é a posição original dele, e coloca um desses 2 jogadores, principalmente o Rames, no meio de campo pra ver o que acontece. Se ele jogar mal, você tava certo. Se ele jogar bem, você classifica. Caralho, não tem perda, entendeu? Ele não coloca o cara. Mantém o Luciano, bota o coitado do André Menino ali pra resolver, perde o Ferreirinha logo no começo do jogo, depois que o Ferreirinha faz o gol. O São Paulo fica com evidente dificuldade. Qualquer time que for marcar o São Paulo hoje sabe que é dar uma cercada no Pablo Maia, que é o motorzinho do time, e parar o Lucas, porque o resto do time de São Paulo não tem jogadores especiais, né, que vão resolver o jogo. E é isso que o Novo Horizontino faz. E aí você fica olhando e falando, tá, mas cadê o cara pra desequilibrar o jogo? Esse cara tá no banco. Porra, bota o cara. Se ele não desequilibrar, tu resolveu o teu problema, irmão. Então isso você se fudeu? Você se fudeu, do mesmo jeito você se fudeu. Hoje nos pênaltis, mas você se fudeu se livrando de um problema, porque ninguém mais vai ficar enchendo o saco do cara. Aí chega na disputa de pênalti, o Rames Rodrigues não bate. De quem que foi essa decisão? Porque se foi do Carpini, isso vai ficar muito escroto, cara. Porque, cara, peraí, você botou um monte de... Você botou nos meninos a responsabilidade, tendo o Rames Rodrigues ganhando o que ele ganha, o caralho, pra bater pênalti. Ah, mas eu não sei se o Rames... Não, peraí, cara, ele é o Rames Rodrigues, tem que bater pênalti. Ele, Lucas, Luciano, os caras pica, tem que bater pênalti, caralho. Né? Os meninos, se for muito qualificado, os fracasso. Agora vai botar tudo na bunda do moleque e perder o pênalti? Porque o Rames Rodrigues... Por que ele não bateu? Essa é a 0-1. E eu tenho certeza que daqui a pouco na coletiva alguém vai fazer essa pergunta. Foi você que mandou ele não bater, você escolheu, ou ele não quis bater. Os 2 casos são preocupantes. Se o treinador escolheu que ele não tinha que bater, o treinador errou. Se ele não quis bater, manda embora. Simples assim.
Se o treinador falou, ó, prefiro não, ô Carpini, peraí, eu tô pagando um puta de um dinheiro pra um cara aqui, que é um craque internacional, tu vai botar o cara pra bater pênalti? Eu não confio, pô, então fudeu. Ah, o Rames Rodrigues não se sentiu à vontade pra bater o pênalti. Vai embora, irmão. Você não tá à vontade pra bater pênalti com o Novo Horizontino no Morumbi? Vai embora. Porra, você tá de sacanagem. Entendeu? Vai jogar lá no Olympiacos, na casa do caralho, porque aqui você não aguenta. Então, porra, isso tem que ter uma consequência, né? Mas não é os pênaltis. Os pênaltis é um acaso do futebol. Agora, a atuação, as últimas 2 atuações principalmente, que são 2 jogos decisivos que o São Paulo falhou, com o treinador bancando uma situação que por mais que o São Paulo tenha tido desfalques, o São Paulo sinta a falta de alguns jogadores, o Rato, etc, não dá pra você chegar e falar assim, olha, o São Paulo não conseguiu bater o Novo Horizontino porque sentiu falta do Wellington Rato. Aí fudeu o futebol, realmente acabou o futebol no Brasil. Então, essa responsabilidade é boa parte dos jogadores, boa parte do Carpini, e no caso do Carpini, por não ter costas largas, que é algo que eu acho que é fundamental para um treinador de time grande, ou ele sabe que ele vai ter um risco muito grande, porque ele não tem um histórico fudido para falar, não, mantém o cara aí que o cara é foda, ele sabe que ele tá quase que no emprego de teste, então ele não pode errar, ele pode errar o mínimo possível, e ser eliminado no Campeonato Paulista no Morumbi lotado, pro Novo Horizontino, se fosse pro Palmeiras, pro Corinthians, puta, clássico, faz parte pra caralho, tá tudo certo. Pro Novo Horizontino, tendo se classificado do jeito que foi. Então assim, o Carpini tá se suicidando, ele tá botando a arma na cabeça dele mesmo e tá atirando. Aí você vai chegar na pergunta final deste vídeo, que é o que você gostaria de fazer. Tá bom, Rica, mas você demitiria o Carpini? E eu vou te dizer que não. E eu vou te dizer que não pelo seguinte, eu não concordo, embora eu não esteja gostando do trabalho dele, eu não concordo que você planeje uma temporada, monte um time, entregue na mão do treinador que você escolheu para continuar, para fazer o trabalho. Tudo bem, era o Dorival, mas quando você teve a oportunidade de escolher, você não tinha só o Carpini no mercado, você tinha outros treinadores, você foi lá e buscou o Carpini. Você acreditou no cara. Você imagina que você estudou o estilo do cara, o que ele fez, etc. Aí passa 10 jogos, 12 jogos do Campeonato Estadual, você manda o cara embora. Aí você também não tinha muita convicção daquilo, né? Então, ou o São Paulo tem um diagnóstico interno fudido de mau relacionamento e de pouca confiança dos próprios jogadores, aí sim tem que mandar embora, ou o São Paulo tem apenas a imagem que nós temos de fora, falando assim, ó, cara, é um trabalho que ainda não deu liga, mas também não vou considerar 10 jogos e mandar o cara embora, porque mostra que eu não tive convicção nenhuma. Até porque no mercado você não tem nada demais, o que tinha, o São Paulo não teve culhão de trazer, que foi o Cuca. Esse era o cara que era para ser o treinador do São Paulo não teve culhão de fazer. E aí tem que vir um Petralha fazer. Então agora, eu sinceramente, por uma questão de mercado, de planejamento, de falta de oportunidade no mercado, eu não sei se eu demitiria o Carpini agora não, mas eu pediria explicações. Se eu sou presidente do São Paulo, eu chamo ele na minha sala e falo, querido, senta aqui, o que você está fazendo? Me explica o que você está fazendo para eu entender. Eu quero entender, quero que você fique, mas me explica o que você está fazendo. O Rames não pode jogar? Ele é um problema? Ele é um babaca? Então a gente manda ele embora. O Galopo, por que o Galopo não serve? O Galopo até outro dia servia, agora não serve mais por quê? O que está acontecendo? Aí a gente vai entender. Agora, ele não vai falar para a imprensa, ele não vai falar publicamente os motivos, que evidentemente são motivos internos, claro, óbvio, como 99% dos casos do futebol, mas o presidente tem que saber. E ali eu acho que é uma decisão de demissão que, por resultado apenas, eu acho cedo. Se for outra coisa, ok. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.